Olá, muito boa tarde. Começamos mais um ABC das Mães para vocês, ao vivaço aqui da TV Mais. Inclusive, quem estiver assistindo o nosso programa pelo Facebook, deixa aqui nos comentários a sua dica, a sua sugestão. E se tiver qualquer dúvida para falar com o nosso pediatra, o Dr. Renato Chamelian, lá da Puerimundi, ele vai estar aqui hoje para falar sobre convulsão febril. Você tem alguma dúvida? Quer tirar com ele ao vivo? Olha que chique, já pensou? Conversar com o pediatra, já tirar a sua dúvida, você pode fazer. Eu estou com o celular aqui nas mãos, eu vou ficar de olho nos comentários. Se houver alguma pergunta para o Dr. Renato, a gente faz aqui. Quero convidar todo mundo que está assistindo aí o nosso ABC das Mães a seguir as redes sociais. Nós temos o grupo, onde vocês encontram os melhores descontos em produtos e serviços aqui da nossa região do ABC. Temos a nossa fanpage, temos o nosso Instagram. O Instagram não está como ABC das Mães, está como Cláudia Aloia. Lá vocês vão ver o dia a dia do ABC das Mães, os stories, são várias dicas. Em breve vai ter até receitinha, viu? Tem também o nosso canal no YouTube, que é o ABC das Mães. Enfim, se quiser mandar também e-mail, quiser saber como, Cláudia, quero ser parceiro, quero patrocinar aí o seu programa, manda um e-mail pra gente também no contato@abcdasmães.com.br. Agora nós vamos começar o nosso programa porque o Dr. Renato já chegou, ele está aqui. Boa tarde, Dr. Renato. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Prazer. Amei. E, gente, o Dr. Renato atende lá na Puerimundi, junto com a doutora D'Andrea. Os dois, a doutora D'Andrea até os 1000 dias de vida. 1000 dias, exatamente. Né? E o Dr. Renato, os maiorzinhos ali. A Maitê está apaixonada por ele, viu, gente? Vou contar uma coisa. Mas ela é apaixonante mesmo, né? Ela é, bom. Né? Gente, eles me salvaram aí antes da minha viagem, porque criança, gente, a gente vai viajar, fica doente. Eu tô com uma amiga agora, quero até mandar um beijo pra ela, um beijo pra Sossô, beijo pra Elaine. Eles vão viajar nessa sexta, Sossô fica um pouquinho dodói, tá no hospital hoje, mas já vai sair, tá tudo sob controle. Um beijo, viu, Sossô, pra você, beijo, Elaine, força aí, porque não é fácil ser mãe não, doutor Renato. E parece que criança escolhe. Nunca tem momento bom pra ficar doente, mas parece que criança escolhe o ainda pior, né? Não, e chega perto da viagem, é ali, ou Natal, ou na data do aniversário, tem a festinha no buffet. Sempre. Um dia antes é batata, né? Pois é. Então, mães, não se descabelem porque é super normal. E às vezes pode ser até ansiedade, né? Então, ansiedade, aquela expectativa. E, na verdade, a gente vai falar sobre convulsão febril, febre é um grande problema, né, de criança. Assim, febre é uma coisa que não tem hora para chegar, não tem hora marcada, assim. Criança tem a particularidade de fazer febre com muita facilidade, né? Por qualquer coisinha. Então, aí junto, às vezes, alguma coisinha no ar, tá emocionalmente meio ansiosa, meio balançada, a imunidade cai um pouquinho, aí pronto, aí já acontece alguma coisa e já aparece a febre quase sempre no pior momento da nossa vida, né? Exatamente. Mas ainda bem que existem os nossos pediatras aí, os remédios que, gente, que bom, né? Hoje a gente dá 10 minutinhos, está resolvido, né? É só manter a calma, porque, gente, mãe também tem que estar com um check-up, né, cardiológico completo em dia ali, né? Porque é cada uma que a gente passa. Sem dúvida. É um fio de cabelo branco, né? Não é? Cada uma. Se eu começar a ter cabelo branco, vocês já sabem que é isso, né? Aí agora, ó, hoje nós vamos falar sobre convulsão febril. E a convulsão febril é muito frequente, né, doutor Renato? Eu queria que você exemplificasse aí o quanto no consultório isso é frequente, até para dar uma acalmada, ou não, nas mães. Não sei se é frequente. Não, na verdade, é que a gente estava comentando. Febre é uma coisa muito frequente em pediatria. A convulsão febril, especificamente, na verdade, não é um episódio, assim, proporcionalmente falando, tão frequente. Para você ter uma ideia, estima-se que em torno de 4% das crianças vão ter convulsão febril, o que significa que 96% delas não vão convulsionar. Só que esse 4% acaba sendo um número grande, porque muitas crianças têm febre. Então, 4% de um universo grande acaba sendo um número significativo. Mas, mesmo assim, representa 4%, ou seja, a maioria das crianças vão ter febre ao longo da vida e não vão convulsionar. Infelizmente, um pequeno grupo aí vai ter a convulsão febril, que tem algumas características que a gente precisa conversar sobre elas, até para, como você falou, tranquilizar os pais, assim. Então, a primeira questão é assim, o que é convulsão febril, né? Então, obviamente, é uma crise convulsiva na vigência de febre, sem dúvida, que ocorre tradicionalmente entre crianças por volta de 6 meses, um pouquinho menos, até 5 anos de idade. Esse é o grande universo. Em geral, são crianças
que têm alguma causa de febre aguda, crianças que não têm um histórico de doença neurológica, porque isso difere de outras causas de convulsão, epilepsia, alguns outros problemas. Então, descartadas as causas neurológicas, sim, né? A convulsão febril benigna, que é a mais comum, que representa mais ou menos 80% dos casos, são convulsões em crianças que não têm doença neurológica e que, principalmente, não vão ter doença neurológica a partir deste episódio convulsivo. Vai ser um episódio isolado, apesar de feio, assustador, né? Não sei se vocês já viram aí em casa uma criança convulsionando com febre, mas é muito assustador, eu já vi, né? E eu fiquei bem assustada. Pois é, mas sabe que isso é outra coisa, assim, apesar da convulsão clássica, né, aquela convulsão que a criança se contorce, bate, etc., esse quadro assustador, esse é o tipo mais benigno da convulsão febril. Então, alguns critérios de benignidade vão o tipo da convulsão, então essa que é a chamada tônico-clônica, a criança convulsiona como um todo, né? entorta, exatamente. Apesar de muito feio e muito assustador, é o tipo mais benigno. Aquela criança que tem uma convulsão chamada parcial, então, por exemplo, só uma mãozinha bate, ou ela faz um movimento tipo de piscar, e ela não tem a convulsão generalizada, embora menos assustador, esse tipo se relaciona mais com recorrência, se relaciona mais com problemas associados, enquanto que essa convulsão febril horrorosa, que a criança se contorce, cai, perde a consciência, ela tem um prognóstico neurológico e um prognóstico de recorrência muito melhor. Olha... Pois é, parece engraçado, né? Nós leigos íamos pensar justamente o contrário. Pois é. Né? Ah, mais tranquilo essa daí. E mesmo as crianças que convulsionam por febre, assim, 70% delas têm um episódio só. É assustador, mas em 70% das vezes é um episódio único. Então acontece uma única vez. Tá. Aproximadamente 20% tem um segundo episódio nesse intervalo, né, porque a convulsão febril começa por volta do 6º mês e se estende até o 5º ano aproximadamente. Então a média de idade de crianças que podem ter a convulsão febril são de 6 meses a 5 anos. Acima disso, não? Acima disso, se convulsionar, nós temos que começar a pensar em outras causas que não convulsão febril. Aí sim, talvez uma epilepsia que convulsionou por febre, mas aí talvez tenhamos outros diagnósticos neurológicos. Né? E por que acontece só nos pequenos? Por eles serem menores mesmo? Na verdade, não existe uma definição absoluta. Existem algumas teorias para explicar o fato. Um deles é mais ou menos nessa linha que você falou. O cérebro da criança é um cérebro imaturo, é um cérebro em desenvolvimento, que ainda não tem a sua plenitude, vamos dizer assim. Então, a febre, assim, por essa linha de raciocínio, assim, quando você tem febre, quando qualquer um de nós tem febre, você teria um mecanismo, um estímulo para convulsionar, mas o cérebro desenvolvido, o cérebro já maduro, ele desenvolve também mecanismos de bloqueio desse estímulo. Então, embora o estímulo aconteça, ele efetivamente não se desdobra numa convulsão. E a especulação é que o cérebro mais jovem, ainda em desenvolvimento, não tem essa habilidade desenvolvida e, assim, usando uma expressão assim simplória, mas para explicar para o nosso, quem não está nos ouvindo, é como se fosse um curto-circuito. Então, dá uma faísca, ele responde, tem a convulsão, esse mecanismo atenuador, esse mecanismo de bloqueio falha porque não está bem desenvolvido, porque é imaturo e desencadeia a convulsão que um cérebro mais maduro, mais potente, por assim dizer, conseguiria bloquear esse estímulo e efetivamente a criança não convulsionar. E doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, se a criança, por exemplo, está com 3, 4 anos, nunca teve uma convulsão febril, provavelmente ela nunca venha a ter. Ela acontece geralmente antes dos 3 anos, é mais raro ser com 3, 4, 5 ou não tem nada a ver? Pode ser que ela nunca teve uma convulsão febril, mas está com 4 anos e venha a ter. Não, pode, mas o que você falou é absolutamente procedente. Assim, quanto menor a criança, os anos estão passando e a criança não convulsionou, obviamente a chance disso acontecer diminui. Até o 5º ano pode acontecer, mas mais tardio, mais difícil. E principalmente em termos de recorrência. Existem estudos aí extensos mostrando que, assim,
se você a primeira episódio convulsivo é até 12 meses, e alguns autores aceitam até como 18 meses, a primeira convulsão, a chance de ter uma segunda aumenta. A criança que convulsiona pela primeira vez a partir do 18º mês tem maior chance de estar naquele grupo dos 70% que não vai ter o segundo episódio, vai ser um episódio isolado. Entendi. Então isso realmente procede. E a convulsão, fora a idade e tal, tem a ver com a temperatura que a febre chega? Por exemplo, ou ela pode dar com uma temperatura de 38, que é uma média, né, geralmente de febre, ou não, só temperaturas acima de 39, 40? Não. Pode. Assim, a convulsão febril é uma sensibilidade da criança. E quem tem essa sensibilidade pode convulsionar com temperatura mais baixa, muito embora é evidente que quanto maior a febre, maior é o estímulo. Mas, de qualquer forma, não é só o estímulo. Tem que ter aquele mecanismo que eu falei lá do curto-circuito. Quem não vai fazer esse mecanismo não vai convulsionar. Ele pode ter graves complicações de uma febre altíssima, fazer uma alteração cardíaca, fazer alguma outra complicação sem nunca ter convulsionado, porque a convulsão implica numa sensibilidade, num fator pessoal da criança. E é hereditário? Por exemplo, se eu era uma criança que convulsionava quando bebê, meu filho provavelmente vai fazer isso ou não? Mais ou menos. Não tem um padrão genético definido, já se tentou estudar isso, mas não está mapeado um padrão genético. Mas existe, de certa forma, uma maior incidência em famílias. Então, quem tem um caso costuma ter mais do que um, ter um tio, ter uma prima, enfim, como você falou, alguém. Mas não é aquela coisa assim, a sua avó não tinha... Não é regra. Não é regra. A sua avó tinha, sua mãe, você, seu filho, seu neto. Não é dessa forma vertical, mas é frequente na família, assim, de uma forma mais dispersa, por assim dizer. Olha, bom, menos mal, né? Se não é, né, não é regra. Gente, eu vou para um intervalo rápido, vou dar uma zapeada aqui, olhar as mensagens de vocês na nossa transmissão ao vivo. Na volta do intervalo, eu vou ver se tem perguntinha aqui para o Dr. Renato. Posso fazer sua pergunta ao vivo, hein? Eu já volto, não sai daí.
nosso Mamãe que Disse, nós duas vamos se virar nos 15. Sim, eu e a Adri que vai contar um pouco mais pra gente sobre o espaço. O Espaço Mamãe que Disse é especializado em corte infantil e aqui você também tem o certificado de primeiro corte. E agora, sob nova direção. Então, se você não conhece ainda, o endereço tá aí, ó. É só vir. Voltamos com o nosso ABC das Mães ao vivo aqui com o Dr. Renato Chamelian, lá da Puerimundi. E o papo hoje é sobre convulsão febril. E olha, se você tiver qualquer dúvida, quiser falar com o Dr. Renato aqui, mande nos comentários da transmissão do Facebook, que ela pode ser respondida ao vivo, tá? Agora nós vamos continuar o nosso papo aqui. Aí, Dr. Renato, eu mãe ansiosa, toda mãe é ansiosa, né, minha gente? Vamos combinar? Gente, tudo Sempre, ansiosa, né? Sempre. Sempre. Ele tá rindo aqui que ele concorda. Meu filho teve uma convulsão febril. Ele vai ter, eu tenho que fazer algum tratamento depois pela vida para que isso não aconteça mais ou não? Aconteceu e tudo bem, vai estar tipo vacinado aí contra a convulsão? Mais ou menos. Tá. Na verdade, assim, acho que a primeira abordagem, quando o paciente volta para você no consultório, primeiro dia que ele volta depois de uma convulsão febril, invariavelmente os pais estão, assim, desorganizados. Acho que perde o chão, né? Você vê seu filho se contorcer, babar. Assustador. É assustador, tem que entender. E é uma consulta de reconstrução, na verdade. E de tranquilizar, porque essa é uma questão muito importante. Especialmente, aquilo que a gente conversou, a convulsão febril benigna. Então, voltando lá, é aquela que a criança se contorce mesmo, baba, uma convulsão rápida, demora aí menos que 5 minutos. Depois que saiu da convulsão, a criança não tem sintoma, ela saiu, pode ficar meio sonolenta, daqui a pouco ela acorda, está bem, ela não tem sintomas neurológicos após a convulsão. Passou, é como se nada acontecesse. Essa criança tem que ser submetida a um exame clínico, etc. Estando tudo bem com ela, de um modo geral, essas crianças não precisam de remédio de anticonvulsivante continuadamente. O mais importante é orientar a família, primeiro, quanto a essa questão, tranquilizar a família. Segundo, que a questão que, assim, 70% das vezes é um episódio só, né? E a chance de um segundo episódio não passa de 20%. Então, para a mãe também não ficar completamente desorientada. A gente fica encanada, com na medo. próxima febre, a mãe já morre do coração. No próximo 37,5. Não é esse o caminho, não é assim que a coisa acontece. E trabalhar no aspecto preventivo. Isso eu acho que é interessante. Começou a orientar a mãe a ter lá um antitérmico em casa, aí discutir isso com o pediatra da criança. Existem várias boas opções no mercado hoje. Ter o antitérmico, começou a perceber que está com febre, etc., já medicar, começou a perceber que tem algum sinal de doença que obviamente pode desencadear a febre, procurar o atendimento, assim, de uma forma prática, objetiva, mas sem aquela coisa neurotizante, desesperadora, porque apesar de assustador, é um quadro essencialmente benigno. E uma coisa que é importante, deixa claro, a convulsão febril benigna não implica em dano neurológico, falando numa linguagem mais clara, assim, um pouco feia, mas mais clara, não implica em retardo mental, em retardo de desenvolvimento, vai crescer saudável, vai desenvolver, vai fazer tudo que uma criança faz, não vai ter danos cognitivos, intelectuais, por conta de um episódio da convulsão febril, especialmente a convulsão febril benigna, que ela, como eu disse, é a mais assustadora, mas a melhor de todas no rol das convulsões febris. Para quem chegou agora, o doutor Renato estava falando que a convulsão, aquela que a criança se entorta, baba, aquela feia de ver, é a mais tranquila. Agora, se é um lado só ou pisca, aí tem que tomar mais cuidado, as medidas são outras. Mas no caso da convulsão febril, acreditem se quiser, é tranquilo. Sim, né? Assustador, mas tranquilo. Assustador, mas tranquilo. E vamos segurar a ansiedade, né, mulherada? Que a gente é tudo ansiosa aqui. Tem perguntas de mamãe do grupo e eu vou ler para vocês aqui. É da Andresa, doutor. Olha lá, a criança dá indícios de que vai convulsionar? A mãe consegue perceber antes se a criança vai convulsionar? E o que fazer caso aconteça a primeira convulsão febril? Aí eu quero saber, então, se a criança dá algum indício de que vai convulsionar,
de uma hora para outra. E na hora da crise, o que a gente tem que fazer? Porque eu ouvi falar já assim, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela tinha convulsão, mas era neurológica. Então, a mãe dela, o médico na época, eles me ensinaram os primeiros socorros que eu tinha aqui em cima dela. Ela vivia na minha casa e uma vez ela convulsionou comigo, aí tinha que segurar a língua e tal. No caso dessa convulsão febril, não. Assim, esse aviso normalmente não existe. Isso é mais comum na epilepsia. Tem indivíduo que ele começa a ver um tom de amarelo, ele começa a ouvir um barulho e aí ele convulsiona. Isso se chama aura. É um aviso de uma situação. Isso é mais comum em alguns tipos de crise epiléticas mesmo. Na convulsão febril, normalmente ela vem meio que sem aviso. Em relação às medidas, você falou assim, na hora que acontece, como em geral a criança perde a consciência, vai ao solo e tem aquela baba grossa saindo e tal, então isso é importante. Permeabilizar a via aérea, então, se tiver com muita secreção, muita saliva grossa, limpar a via aérea, procurar afastar, isso pode estar numa situação no meio-fio de uma rua, perto de uma escada, procurar afastar da situação de risco. É uma situação que vai precisar de um atendimento hospitalar, então a melhor sugestão, a minha opinião é que assim, alguém vá fazer essa primeira abordagem aí, limpar a criança, etc. Para não se engasgar, não sufocar, exatamente, né? E enquanto isso, simultaneamente, alguém solicita aí um resgate, um carro, enfim, aciona o serviço de emergência, tipo o SAMU, porque essa criança vai ter que ser removida para um pronto-socorro, para uma unidade de emergência, para ser examinada, etc. Até para se definir se é convulsão febril ou não, porque realmente ela pode estar convulsionando por um outro motivo. Então, esse atendimento não dá para ser exclusivamente domiciliar. Essa primeira abordagem é uma abordagem de primeiros socorros, como você fez com a sua amiga, mas essa criança precisa efetivamente de ser tratada, de ser acompanhada nos primeiros momentos pós-crise aí, até depois voltar para casa com tranquilidade e enfim, até mesmo porque essa é uma outra coisa muito importante da convulsão febril benigna, ela não repete naquele mesmo episódio febril. A criança está com uma febre da garganta infeccionada, convulsionou. Ela vai começar um antibiótico, seguramente vai ter febre aí por mais um dia ou dois, e muito provavelmente não vai voltar a convulsionar, mesmo que a febre volte. Se voltar a convulsionar, talvez não seja a convulsão febril benigna. Exatamente. Aí agora, você falou sobre o pai e a mãe descobre depois, né? Teve a convulsão ali, a gente vai correr para o pronto-socorro com o carro, chamar o SAMU, Sim. enfim, e só vai descobrir se ela foi uma convulsão febril ou de outro caráter lá no hospital. Agora, uma criança, por exemplo, que tenha epilepsia, né? Ela pode ter convulsão febril também, e aí ela vai saber se ela teve esse tipo de convulsão lá no médico ou não? Não. É bem diferente. É diferente. Se ela tem epilepsia, ela pode convulsionar, inclusive, sem febre. Então, mesmo que ela convulsione com febre, se ela já tem... Então, ela tem uma crise convulsiva de base fora do evento febril, então ela tem epilepsia. Se ela tiver febre, aumenta a chance dela convulsionar, mas ela vai ter uma crise epilética. Ela tem um diagnóstico de epilepsia. Assim, a convulsão febril é a crise convulsiva na criança que não tem doença neurológica de base. Se você tem uma doença neurológica de base, aí não se fala mais em convulsão febril, aí realmente é uma epilepsia ou alguma situação associada, não é convulsão febril. Tá, aí é diferente. Então, eu vou ler perguntinhas aqui para vocês de mamães do grupo. Quero aproveitar e convidar vocês para irem lá na página da TV Mais, tá? Transmissão ao vivo. A gente pode responder a sua pergunta ao vivo, como essa daqui, olha, da Pri Marchiori. Um beijo para você, viu, Pri? Ela colocou assim, olha, caso ocorra convulsão na madrugada, devo correr ao pronto-socorro ou posso dar um antitérmico, um banho e levá-la pela manhã ao pronto-socorro? Ou deve ser imediato? Deve ser imediato. A situação, a crise em si deve ter uma abordagem imediata, até porque existe risco de aspiração de secreção, etc. Então, eu não recomendo isso ser feito no ambiente domiciliar, não. Acho que não é seguro pela criança, porque a convulsão febril em si é um episódio tranquilo, mas o episódio convulsivo, ela pode se engasgar com aquela secreção. Então, eu não acho seguro para a criança fazer essa abordagem no domicílio. Acho que é melhor ir ao pronto-socorro.
Então, corre para o pronto-socorro, não dá para esperar, viu? Agora, falando em febre, tem perguntas de mamãe sobre febre. Nós já até tivemos um programa aqui com o Dr. Renato, que nós falamos sobre febre, só que surgiram tantas dúvidas sobre a convulsão febril, né? Porque é o terror de todas as mães, né? Quando você fala em febre, a gente já tem logo medo que convulsione. E que nós resolvemos fazer essa entrevista aqui hoje. Mas eu vou responder sua pergunta também, viu? A Edmeia Spinella, um beijo para você. Ela perguntou se um banho morno resolve a febre. Não é morno não, viu? Eu dava banho quentinho, gostosinho, morninho, bom? Tem que ser quase frio. Conta aí pra ela. Pois é, o meio físico, ele ajuda a baixar a temperatura, etc., mas a água tem que ser um pouquinho mais fria. E aí, acho que aquilo que a gente conversou da outra vez. Como a criança está com muita febre, você colocar na água muito fria é extremamente desconfortável e até ruim para a criança. Então, eu colocaria a criança num banho morno, no primeiro momento, e aí você vai abrindo, aí diminuindo a temperatura da água, abrindo o chuveiro, esfriando, porque o banho para abaixar a febre tem que ser um banho algo desconfortável. Evidente que a gente não quer criança que ela nem consegue respirar de tão frio. Não é isso, mas também não pode ser aquele banho morninho, gostosinho, que a criança está brigando. Não é para relaxar. Não é para relaxar, infelizmente não. É um banho que a criança toma meio que chorando, meio que querendo sair, porque ela está quente e para ela esfriar você precisa pôr uma água um pouco mais fria, dá a sensação de frio, não tem jeito, né? E aí ela chora, ela manifesta, ela quer sair. Quer dizer, se ela está muito confortável debaixo da água, acho que essa água deve estar um pouquinho quente demais. E, gente, até o Dr. Renato vir aqui, eu sabia da história do banho para baixar a febre, mas é um banho morno. Morno, eu tomo banho pelando. Então, o morno para mim é um quente. Né? Então, aí não abaixa a febre. Nunca deu certo. Você falava, gente, isso daí é papo, não dá certo essa história de banho morno, não. Mas dá, se for esse desconfortável, quase frio, né? A gente tem que aprender aí. Ó, tem mais uma pergunta, nós já até falamos aqui, mas eu vou responder para a mamãe. A Fabrícia, beijo. Ela, até quantos anos a criança pode ter, então, a convulsão febril? Classicamente, ela começa por volta do 6º mês. Abaixo do 6º mês tem que se pensar em outros diagnósticos e vai até os 5 anos. Também crise convulsiva além dos 5 anos, nós temos que pensar em outros diagnósticos que não a convulsão febril. Então, ó, e tem que ficar de olho, tem que ir para o médico na hora e o que o Dr. Renato já disse aqui. Pode ficar tranquila porque, né, a convulsão febril, apesar de assustadora, né, não vai trazer dano permanente para a criança. Mas isso não exclui a necessidade de correr ao pronto atendimento, ao seu pediatra, se ele estiver disponível lá naquela hora, para ir dar uma olhadinha, fazer, né, um check-up até para saber se era apenas uma convulsão febril, visto que ela acontece 1 ou 2 vezes na vida aí da infância. Graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Pelo menos isso, né, mulherada? Porque a gente, né, vocês, o doutor Renato e a doutora D'Andrea já devem ter atendido cada, né? Mas assim... A gente chega desesperada, né? Eu tenho já alguns anos de consultório, mas é uma situação que entristece a gente também. Sim. Assim, você vê a família chegar, assim, absolutamente desestruturada. Lógico que tem pais que são mais ansiosos, menos ansiosos, evidente. Mas ninguém chega bem. A verdade é que a família chega desestruturada, se achando culpada, porque foi ter febre, porque eu não fiz, porque eu liguei, deixei a janela aberta. Claro que a gente, pai e mãe se culpa o tempo todo, né? E obviamente a maior parte das vezes não é nada disso. Pegou aí um resfriadinho pelo ar, pegou um vírus pelo ar, uma garganta vermelha, coisa que você não conseguiria seguramente administrar. Mas não adianta, vem aquele sentimento de culpa, aquela ansiedade, olha... É uma pena porque desestrutura mesmo, você tem que realmente perder um tempo, por assim dizer, né? Ou ganhar um tempo, mas você precisa reestruturar aquela família porque o casal vem realmente assustado, assim, e às vezes acontece dos pais estarem trabalhando, acontece com a avó, aí é pior ainda, né? Aí, olha, é uma situação... difícil. Não, e que bom termos profissionais, né, que nos acolham. Obrigada, viu, doutor Renato, a doutora D'Andrea, Puerimundi, todos vocês. Muito bom poder contar com vocês. E o nosso programa hoje foi tranquilizador, posso dizer assim. Com certeza. Obrigada mais uma vez, viu, pelo carinho, por todo o cuidado. É um prazer estar aqui contigo. Gente, vou finalizar o programa. Deixa eu mostrar esse look. Olha, gente, vou lançar e vou mostrar para vocês a Cia Modas. Esse vestido é deles, a Cia Store. Linda. Um beijo para Carol, que mandou para eu provar peças lindíssimas e eu amei esse vestido, viu, Carol? Um beijo para todos vocês. O Instagram da Cia já está aparecendo aí na tela para vocês. Maquiagem da minha linda Maiara Bandeira. Obrigada mais uma vez. Maiara, o cabelo do Mamãe que Disse, a Thalitinha que fez. Um beijo aí para todos vocês. Carol das unhas.
todos vocês. Beijo, e eu quero dizer que amanhã estaremos aqui às 14 horas, nosso programa diário, hein? Espero vocês todos os dias às 14 horas com sempre um tema muito interessante, muito bacana para vocês. Agora, ó, me ajuda, hein, gente? Vamos compartilhar esse programa aí para que a gente entregue maior quantidade de informações. Beijo, até amanhã. Fiquem com Deus.